Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando então mais uma aula aqui do nosso evangelismo, né? Estamos entrando na aula 3. A aula 3 vai falar sobre algumas coisas, né? E você viu no vídeo anterior ali um método evangelista, que são as 4 leis espirituais. E nesse capítulo ele vai falar um pouquinho sobre essas leis. Mas eu quero que nós vamos entrar na palavra, vamos entrar aqui na apostila, na página 33, né? No capítulo 3, página 33 diz assim: o mensageiro das boas novas. Isaías 52:7 diz assim: como são belos montes, os pés daqueles que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam a salvação e que dizem a Sião: o seu Deus reina. Um exemplo de mensageiro é o apóstolo Paulo. Seu amor pelos judeus impediu que ele os ignorasse por terem rejeitado a Cristo. O Dr. Lloyd Jones afirmou que Paulo não manifesta qualquer sinal de mágoa contra eles. Não há maior evidência de desprezo em relação a eles. Ele não se repudia, não os agride, sequer mostra-se irritado com eles. Paulo esperava alcançar os judeus e os gentios, levando-lhes as boas novas. Paulo, após experimentar pessoalmente o poder do evangelho, consegue discernir o coração de Deus por meio do profeta Isaías 52:7, que a gente leu aqui. Em Romanos 10:14 diz assim, como pois invocarão aqueles que não crerem? Como crerão se não há quem ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito? Como são belos os pés que anunciam as boas novas. Então, como que alguém vai ouvir se não tem quem fale? Como que alguém vai ir se não tem quem envie, né? Através do seu ministério como mensageiro, portador da maior de todas as mensagens, podemos chegar a algumas conclusões sobre como ser um mensageiro segundo a visão de Deus. Então, como ser um mensageiro segundo a visão de Deus? Experiência pessoal com Cristo. Então, para mim, ser um mensageiro das boas novas, ser aquele evangelista eficaz, eu tenho que ter experiências com Cristo. As experiências pessoais, experiências coletivas, mas eu preciso ter experiências com Cristo. Ele próprio teve experiência pessoal com aquele que se dispõe a anunciar. Teve seu próprio testemunho de salvação e transformação em Tito, né? 3:7. Então, vai falando dessa questão de você ter... Deixa eu só pegar uma Bíblia aqui, de você ter, né, essa questão de você poder ter as suas experiências próprias com Deus. Um evangelista precisa com certeza ter suas próprias experiências com Deus, para que essas experiências possam vir aqui edificar, para que essa experiência possa vir confrontar, para que essa experiência possa vir confirmar o chamado, confirmar aquilo que Deus quer da vida dele, de cada um de nós, né? Então nós precisamos ter aqui experiências, deixa eu só achar aqui, experiências com Deus, de uma forma que essas experiências podem ser elas pessoais, podem ser elas coletivas, não tem problema, certo? Só aqui abrir, só para nós ler aqui, Tito 3:7 diz assim, Tito capítulo 3, do 3 ao 7 diz assim: porque também os erramos no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, e servimos a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, adiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração, da renovação do Espírito Santo, que abundantemente derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, algumas coisas. Consciente que a graça deve alcançar a todos. O alvo da evangelização é que toda a raça humana ouça o evangelho, sem discriminação ou preconceito. Está lá em Romanos 15, né? Então, eu não vou ler todos esses versículos, mas tem Romanos 15 que vai falar sobre você... Deixa eu entrar aqui. Romanos 15:16 diz assim. Ele vai do 16 ao 26. 15:16 ao 26 diz assim: para que eu seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que sejam agradáveis a oferta dos gentios, santificados pelo Espírito Santo. Então, precisamos o que? Alcançar todos. O amor. Terceiro, a motivação da evangelização é o amor. Paulo declarou que o seu desejo que os judeus fossem salvos, buscou mostrar o Deus de amor a eles. Então, Romanos 10:9 diz o quê? Vamos ler lá? Romanos 10:9 diz assim. Romanos 10:9 diz assim: porque a palavra da promessa está por este tempo, Romanos 10:9. Estava lendo o 9:9.
E saber se com tua boca confessar o Senhor Jesus Cristo e com teu coração creres que o Deus ressuscitou dos mortos vivos. Então, o que Romanos 10 fala? O quê? Se com a boca você confessar para que todos vejam e você crê com o teu coração, você está confessando Jesus para a tua vida, Deus para a tua vida. Desespero pelos que estão perdidos. Precisamos ter desespero, precisamos estar preocupados dia e noite por aquelas pessoas que estão perdidas, aqueles que não conhecem Jesus ainda. O apóstolo Paulo demonstra muita angústia pelo fato de que os judeus estavam perdidos. Está lá também Romanos 9:2, diz o quê? A parte B. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração. Está com uma tristeza e uma dor no coração porque os gentios ainda não eram salvos. Dependente de Deus, precisa ser o quê? Dependente de Deus. O sucesso do evangelismo depende de Deus e para isso manter uma vida com Deus. Passa a ser a sua prioridade. A oração e a pregação são as práticas necessárias para a evangelização. Então aqui eu posso fazer uma pergunta de prova, beleza? Quais são as conclusões que tiramos para ser um bom mensageiro segundo a visão de Deus? Qual é os pontos que precisamos ter para ser um mensageiro segundo a visão de Deus? Então aqui está esses pontos, aí são 5 pontos. Tópico 1, a mensagem. Pois Cristo não enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não com palavras de sabedoria humana, porque a cruz de Cristo não seja esvaziada. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Não era uma questão de depreciar o batismo nas águas, mas dar ênfase ao fato de que a pregação de Cristo levada a efeito por ele. Paulo não podia dar ocasião a ninguém dizer que por ela o apóstolo granjeava convertidos para si. A pregação de Paulo não se baseava em palavras de sabedoria, visto que o público supervisionava quem soubesse falar bem, mas a força da sua mensagem estava na cruz de Cristo. A mensagem deve ser Cristo, este crucificado. Então a mensagem tem que estar na força em Cristo. O foco tem que ser Cristo, o Cristo crucificado. A Bíblia é nosso fundamento para tudo. A Bíblia, por sua vez, dá testemunho de Jesus Cristo, a palavra viva. Jesus ensinou, examine as Escrituras. Temos que examinar as Escrituras. O Evangelho é a nossa essência. Romanos 1,16, não me envergonhe do Evangelho, porque é de poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego, porque o Evangelho é revelado a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim e pela fé, como está escrito, diz, o justo viverá pela fé. Não existe nenhum relato bíblico de alguém sendo salvo por outros meios. A Bíblia, se você começar a olhar todos os versículos da Bíblia, o meio que as pessoas são salvas, o meio que as pessoas são curadas é pela fé. Jesus está lá falando com Jesus. Então, se você olhar para a palavra de Deus, não tem outro meio que as pessoas foram salvas, foram transformadas através da fé. O que Jesus fala para o paralítico? Levanta e anda, vá, a tua fé te curou, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então a fé é o fundamento que nós temos que ter para poder alcançar as bênçãos de Deus. O caminho da salvação é o nosso conteúdo. Então aqui agora, o nosso conteúdo evangelístico deve abordar 4 pontos principais. São as 4 leis que estão lá na página 35, que fala assim, o amor de Deus, Deus nos ama com amor incondicional e nos recebe de tal estamos na condição de pecadores e perdidos sem Deus no mundo, não estivemos mortos nossos deleitos, os pecados desde o Éden, encontraremos salvação por meio do amor do Pai. Então, queridos, assim, aqui as 4 leis espirituais, eu vou explicar para você novamente como que eu explicaria essa questão. E essas 4 leis espirituais provavelmente caem na prova. Alguma forma vai cair na prova, alguma pergunta, alguma coisa assim na prova. Então, primeira coisa, o amor de Deus. O amor de Deus, Deus ama todo mundo, independente de classe, cor, raça, credo, Deus ama todos. Deus veio para todos, todos, sem exceções de nenhuma pessoa. Então, Deus ele nos ama. Deus ele nos ama e ele tem um propósito na nossa vida, ele tem um plano para a minha vida e para a tua vida, certo? Então, a santidade de Deus, mas Deus é um Deus santo, um Deus único, um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Então, nós somos pecadores, erramos todos os dias, pecamos todos os dias. Toda vez que nós pecamos, nós estamos nos afastando desse Deus santo, desse Deus único. E isso o que acontece? Então, o pecado em nós, os nossos erros, nos afasta da presença de Deus. Então, Deus nos ama, tem um plano para nós, o nosso pecado, o nosso erro nos afasta dele. Só que Deus, vendo tudo isso, sabendo de tudo isso, eu vou fazer algo, eu vou mandar meu filho para morrer numa cruz, por amor a cada humanidade.
E meu filho vai ser o elo entre o povo pecador e eu, o Deus Santo, Deus Altíssimo, Deus Poderoso. Então nada mais é que hoje nós estamos num abismo, estamos aqui o homem pecador, o homem, aqui está Deus, e no meio é um grande abismo, que é o pecado, os erros, as falhas, e Jesus veio para quê? Para ser a ponte desse abismo. Jesus é a ponte que liga nós, homens pecadores, até Deus. Então não há outra forma de você chegar a Deus, não há outra forma de você encontrar a Deus, não há outra forma de você se reconciliar com Deus, você chegar na presença de Deus de novo, a não ser reconhecendo o Filho Jesus como único e suficiente Salvador. Então, para isso nós precisamos o quê? A partir do momento que eu entendo que Deus nos amou, que eu sou pecador, estou afastado de Deus, que Jesus é a única ponte que nos leva a Deus, eu preciso reconhecer Jesus como meu único e suficiente Salvador. Isso são as 4 leis espirituais. É o que acabamos de ler aqui na apostila 35, na página 35. Eu resumi os 4 pontos, resumidinho para vocês. Beleza? Então, qual que é a qualificação do evangelista? Quais são as qualificações do evangelista para que seja um evangelista eficaz, um evangelista firme, um evangelista forte? A primeira qualificação, comprometido com a igreja local, possui um caráter moldável de Cristo, prega a Cristo e é focado na pregação do evangelho, conhece e sabe ensinar as escrituras e tem satisfação em ver o pecador arrependido. Essas são as características do evangelista. A disposição e obediência de Felipe, ele relata aqui. Felipe foi um dos escolhidos para servir a igreja de Jerusalém, cuidando das obras sociais, auxiliando os apóstolos, mesmo depois da dispersação dos apóstolos, dispersação após o mártiro de Estevão. Felipe continuou em contato com a sua liderança, pois em Samaria os apóstolos foram supervisionados ao trabalho. Então aqui o exemplo de Felipe, um homem que foi, então tem que ser comprometido, tem que ser disposto, cheio do poder como Pedro. Pedro era um homem forte, um homem difícil de lidar, mas ele era cheio de poder, ele tinha poder. Pedro tinha ousadia para pregar, ele ensinava, ele não tinha medo, ele tinha ousadia para falar do amor de Deus, falar as coisas de Jesus, e ter estratégia como Paulo, um grande estrategista. Paulo recebeu o chamado específico para levar as boas novas aos gentios. De perseguidor passou a ser perseguido, porque ele próprio, após a experiência pessoal com a verdade, adotou como estilo de vida, anunciava por onde quer que passasse. Então tinha estratégia, temos que ter estratégia para conseguir vencer os dias. Amém, queridos? Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Bem rápida a nossa aula, bem tranquila a nossa aula, uma aula que é bem fácil de fazer, então ela fica embasada nas leis espirituais. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde, estude, peça direção de Deus, que você possa aprender um pouquinho sobre o evangelismo, tá bom? Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus.